Olá, pessoal. Vamos corrigir os exercícios do capítulo 15, que diz como funciona o sistema reprodutor masculino. Então, já corrigimos exercícios 1 e 2, agora vamos corrigir do super desafio para frente. Então, a questão do super desafio. Pode parecer estranho, mas as mulheres também produzem testosterona, assim como os homens também produzem estrogênio. Entretanto, a produção desses hormônios pelo sexo masculino e feminino não ocorre na mesma proporção. Observe o gráfico a seguir, que ilustra a variação desses hormônios em função da idade da pessoa, separados em 3 estágios distintos. Então, aqui tem o estágio 1, 2 e 3. Aí preencha a tabela abaixo, indicando as curvas de estrogênio e testosterona correspondentes a cada um dos sexos. Então, aqui ó, na curva X, ó, que é essa que está em vermelho, ela está bem alta. Então, se tem mais estrogênio, o estrogênio é o hormônio predominantemente feminino. Então, aqui o X vai ser feminino. Já a curva Y ó, tem pouca quantidade. Então, se tem pouca quantidade, vai ser no homem, né? Então, o Y é do sexo masculino. Isso em relação ao estrogênio. E agora em relação à testosterona. Então aqui, ó, a curva W tem pouquinha quantidade, ó, porque o gráfico está bem baixo. Então significa que tem pouca quantidade de testosterona, então está se referindo ao sexo feminino. Já a curva Z, ó, que está aqui em cima com bastante quantidade, ó, está bem lá em cima, então está predominantemente, né, em quem e qual sexo? No sexo masculino, já que testosterona é um hormônio, né, que tem mais quantidade no homem. Então, ficou ali, ó, feminino, masculino, feminino, masculino. Aí a letra B pergunta: qual dos estágios corresponde à fase reprodutiva e qual corresponde à puberdade? Explique. Então, o estágio 1, que é esse aqui do gráfico, né? Esse que está aqui mais em verdinho, ele corresponde à puberdade, pois é o momento no qual ocorre o aumento da produção dos hormônios sexuais masculinos e femininos. Então, está começando a produzir. Então, olha só, está começando a produzir. Então, é justamente no início, né, dessa fase é a puberdade. E no caso já o estágio 2 representa a fase reprodutiva, na qual os níveis hormônios se estabilizam no máximo. Então aqui ó, tá no máximo significa que está se reproduzindo, então, ou seja, está produzindo ali os gametas, tá? E a letra C pergunta: em qual dos momentos do gráfico o homem mantém maior atividade de células de Leydig? Células de Leydig é aquela que fica dentro do testículo e produz o hormônio testosterona. Então, eu vou olhar aqui no gráfico e ver a curva que está representando a testosterona, que é essa curva aqui, ó, letra Z. Onde que ela chega no máximo? É aqui, né? Então, vai ser o estágio 2. Nesse estágio, verifica-se que os níveis de testosterona se encontram elevados e a célula de Leydig, como eu falei, né, são responsáveis pela produção desse hormônio testosterona e ela fica localizada lá dentro do testículo. Aí agora vamos passar para as atividades finais. Questão número 4. Cite o trajeto dos espermatozoides desde a sua produção até a sua liberação. Então, desde quando o espermatozoide ele é formado e o caminho que ele percorre, né, dentro do corpo do homem até sair. Então, qual é o caminho ou o trajeto? Então, ele é formado lá dentro do testículo, então o ponto de partida é lá, né, testículo. Depois ele vai passar aqui ó, pelo epidídimo. Depois ele sai do epidídimo, passa pelo canal deferente, pelo ducto ejaculatório. Aí depois ele entra aqui na uretra e sai, tá? Então esse aqui é o caminho pelo qual ele vai fazer.
Questão 5. Quais órgãos do sistema reprodutor masculino são externos? Então, são dois, né? Temos ali o pênis e a bolsa escrotal. Então, esse fica do lado externo, ou seja, do lado de fora, né? Do corpo do homem. Questão 6. Observe o esquema abaixo. Aí, na letra A, pede para nomear as estruturas de 1 até 6. Então, a estrutura 1, ó, é essa daqui, que é o canal deferente. A estrutura 2 é o pênis. A estrutura 3 é o epidídimo. A estrutura 4 é o túbulo seminífero, que fica lá dentro do testículo. Aí aqui a estrutura 5, que é essa daqui de marronzinho, é a próstata. E a estrutura 6 é a vesícula seminal. Na letra B, pede para descrever a função de 3, que é o epidídimo, de 5, que é a próstata, e 6, que é a vesícula seminal. Então, a função do epidídimo é armazenamento e amadurecimento dos espermatozoides. Isso aqui é a abreviação de espermatozoide, SPTZ. O 5, que é a próstata, qual é a função da próstata? Produzir um líquido prostático, né, alcalino. E a vesícula seminal, que é a estrutura 6, produção do líquido seminal. Tá? Então, aqui são as estruturas que ele pediu na letra B e a função. E a letra C pergunta: cite o nome de 3 células contidas em 4. Então, 4 é aqui, ó, caso túbulo seminífero, que é o conjunto ali, né, com o testículo. Então, nós temos 3 tipos de células ali dentro. Nós temos as células germinativas, que é a que vai dar origem ao espermatozoide. Nós temos as células de Leydig, que é aquela que vai produzir o hormônio testosterona. E temos também as células de Sertoli, que está ali fazendo, né, a construção do testículo. Questão 7. Costuma-se dizer que o sexo da criança é determinado no momento da fecundação. Na maioria das espécies, isso se deve à presença dos chamados cromossomos sexuais. Letra A. Como são os gametas masculinos e femininos humanos em relação aos cromossomos sexuais? Então, o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele pode conter ali ou o cromossomo X, então ele vai ser só cromossomo X, ou ele também pode ser só cromossomo Y. Então, ele pode ser um ou outro. Já o ovócito, né, que é o gameta sexual feminino, possui apenas o cromossomo X, então ele só pode ser X. Aí a letra B pergunta: qual dos gametas vai determinar então o sexo da criança? Olha, se o ovócito só pode ser X, se ele juntar com o espermatozoide, que também é X, vai fazer XX, que é uma mulher. E se o ovócito, que só pode ser X, se juntar com o espermatozoide Y, vai formar do sexo XY, que no caso é o sexo masculino. Então, quem é que vai determinar, né, o sexo da criança? É justamente o espermatozoide, né? Porque se ele juntar o X dele com o do óvulo, uma menina. Se ele juntar o Y com o do ovócito, um menino. Então, é ele que vai determinar. Dependendo de qual tipo de espermatozoide for, é que determina o sexo da criança. Questão 8. Discuta a seguinte afirmativa: o pênis pertence a 2 sistemas do organismo. Então, realmente, né? Porque pelo pênis você vai ali no banheiro fazer o seu xixi, né? Urinar, então tá saindo ali a excreção. E também pelo pênis, né? No caso a uretra, é comum tanto para liberar a urina como também para liberar o quê? O esperma. Então, ele faz parte de 2 sistemas, o sistema urinário e o sistema reprodutor, tá? Então, ó, o pênis participa dos sistemas excretor, né, no caso urinário, e reprodutor, formando ali o aparelho, então, quando junta os dois, né, urogenital. Então, no sistema excretor, ele vai participar ali eliminando a urina,
E no reprodutor, ele vai eliminar o quê? Né, por meio da ejaculação, os espermatozoides que estão ali, né, dentro do esperma, tá? Então, ele pode participar desses dois sistemas aqui. Questão 9. No sistema genital masculino são encontrados 3 glândulas anexas, que desempenham funções bem importantes para a reprodução humana. Associe cada uma dessas glândulas aqui, né, que no caso é a próstata, a vesícula seminal e as glândulas bulbouretrais, com as suas respectivas funções que está aqui do lado. Então, qual é a função da próstata? A próstata vai fazer o quê? Ela vai produzir uma substância alcalina, né? Porque já que a uretra ela é ácida porque a urina é ácida e a vagina também é ácida, então a próstata produz esse líquido alcalino para poder tirar a acidez daquele local. As vesículas seminais, qual é a função da vesícula seminal? Também produzir um líquido, né, que é rico em frutose, que é um tipo de carboidrato, né, um tipo de açúcar, que vai servir para fazer o quê? Para nutrir e proteger os espermatozoides. Por que o espermatozoide precisa de nutrição? Principalmente a base, né, de carboidrato, que é açúcar, que é altamente energético. Porque ele vai fazer ali um longo percurso, né, e precisa de energia para se locomover. Aí a vesícula seminal, né, a função dela é garantir energia através de nutrição para os espermatozoides. E as glândulas bulbouretrais, qual é a função? Também secretar um líquido que vai lubrificar ali a glande. Então, qual é a resposta aqui que ficou, né? É a letra A. Questão 10. Caso uma pessoa apresente baixo volume de sêmen ejaculado, mas com número normal de espermatozoides liberados, podemos suspeitar que está ocorrendo uma disfunção? Letra A. Na uretra que liga o testículo ao pênis? Não, a uretra não vai ter nada a ver com a quantidade de líquido ejaculado. A uretra não produz líquido nenhum, é por ela que passa o líquido, mas ela não produz. Letra B. No canal deferente que liga o epitídimo ao ducto ejaculatório, mesma questão aqui da uretra, né? Esse canal não produz líquido nenhum, é por ele que passa os espermatozoides, quando sai lá do testículo. Então, também não é a letra B. Letra C. Na vesícula seminal que produz o líquido seminal, aí sim, né? A vesícula seminal, ela produz praticamente ali 60%, né, da quantidade do esperma. Então, se ele está com baixa quantidade no volume ali, né, do sêmen, então é ela que está com problema ali em produzir a quantidade ideal de líquido seminal. Então, é a letra C a resposta. Questão 11. Abaixo estão afirmações referentes ao sistema reprodutor masculino. Marque a alternativa incorreta. Então, ele quer a errada. Vamos lá. No interior do pênis há 3 cilindros porosos, os corpos cavernosos e os esponjosos. Sim, né? Tá certo. Ele quer a errada, então não é essa. Letra B. Um testículo é constituído por milhares de tubos finos e enovelados, os túbulos seminíferos? Sim, né? É lá, inclusive, que fica aquelas células que tem lá no testículo, então tá certo. C. As vesículas seminais localizadas em cima dos testículos produzem uma secreção cuja função é limpar o canal da uretra antes da passagem do esperma? Primeiro, que a vesícula seminal não fica localizada em cima do testículo. Quem fica em cima do testículo é o epidídimo, né? E, no caso aqui, então a letra C vai estar errada, né? E ali fala que produz uma secreção cuja é limpar o canal da uretra antes da passagem do esperma. Não, na vesícula seminal não vai fazer, ela até produz o líquido, mas não é para limpar o canal, tá? Então essa aqui está errada.
e a que ele quer é errada, então é ela que você tem que marcar. E a letra D está certa. Vamos dar uma lida nela? Os espermatozoides recém-formados atingem o canal dos túbulos seminíferos e se deslocam para o epidídimo, onde completarão seu amadurecimento e ficarão armazenados até a sua eliminação. Então, é a letra C mesmo que é a que está errada. Questão 12. A vacina tríplice viral imuniza o corpo contra sarampo, cachumba e rubéola. A tetraviral, além dessas três aí, né, também vai imunizar contra a catapora. Então, são todas doenças, né, que o agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença, vai ser o quê? Um vírus. A cachumba, em especial, é uma infecção viral aguda e contagiosa, capaz de atingir qualquer tecido glandular do corpo humano, principalmente as glândulas parótidas, que produzem a saliva, que fica mais ou menos aqui assim, tá? Da garganta, aqui embaixo da mandíbula aqui. E tem também as submandibulares e as sublinguais. Fica tudo próximo, né, uma da outra nessa região aqui. Por isso que quando a pessoa fica com cachumba, essa parte aqui do pescoço, né, por causa da inflamação que o vírus causa, fica inchado. Pode ficar inchado de um lado só ou dos dois. Porém, além de afetar essas glândulas, a infecção pode contaminar os testículos e o epidídimo. Aí a letra A pergunta: que funções essas estruturas desempenham no sistema reprodutor masculino? Então, está falando dessas duas partes aqui, né? Então, os testículos, eles realizam a produção dos espermatozoides e também do hormônio testosterona. E o epidídimo atua no armazenamento e amadurecimento dos espermatozoides. Aí a letra B pergunta: por que um homem com catapora pode se tornar estéril? Assim também como com cachumba, né? Se afetar ali as glândulas, como no caso o testículo. Justifique sua resposta nomeando os dois tipos celulares diretamente afetados pelo processo infeccioso. Então, o vírus, ele vai causar ali, né? Ele pode causar essa inflamação no testículo e destruir as células germinativas. Se não tem célula germinativa, porque está destruída por causa do ataque do vírus, como é que os espermatozoides vão ser formados? Por isso que a pessoa pode se tornar o quê? Estéril. Uma pessoa estéril é aquela que não tem capacidade de reproduzir ou gerar filhos por algum motivo. Um caso, exemplo aqui, por causa, né, do vírus que, além de ter ali danificado as células germinativas que produzem espermatozoides, também, né, afeta as células de Leydig e a de Sertoli, que também estão localizadas no mesmo lugar, no testículo. Então, danificando essas três células aqui, a produção de espermatozoide vai ficar ruim ou até nem acontece mais. Aí a pessoa não consegue ter filho, por isso ela é considerada estéril. O sildenafil, comercializado como nome de Viagra, é utilizado atualmente para tratar problemas de disfunção erétil nos homens. O mecanismo de ação do sildenafil caracteriza-se por aumentar o fluxo sanguíneo até o pênis e mantê-lo ereto. O tecido onde o sildenafil deve exercer a sua ação fica localizado em qual estrutura do sistema reprodutor masculino? Então, em qual estrutura que esse remédio ele vai atuar? Visto que esse remédio aqui, ele é um medicamento que vai relaxar a musculatura do corpo cavernoso, né? Então, a estrutura que é o corpo cavernoso, causando ali uma dilatação. Como vai ter uma dilatação, o fluxo de sangue vai aumentar naquele local, né? Aumentando ali o tamanho do órgão e também fazendo com que ele fique, né, ereto, como está escrito aqui no enunciado. Então, a resposta vai ser a letra D de dado. Questão 14.
No sistema genital masculino, não são produzidos apenas os espermatozoides. Além dos gametas, a produção de hormônio testosterona, responsável pelas características, sexuais secundárias. Marca alternativa que indica corretamente o local onde ocorre essa síntese. Síntese é a mesma coisa que produção. Então, qual é o local que acontece a produção de espermatozoide e também do hormônio testosterona? Vai ser aqui, ó. A testosterona é produzida pelas células de Leydig, localizada onde? No interior dos testículos. Então, vai ser a letra B, tá? Então, só tem que associar o nome da célula, que é essa daqui, e o órgão, que é o testículo, tá? Então, você sabe que é nesse local que vai ter a produção, tanto do hormônio como do gameta. Questão 15. Considere um experimento hipotético no qual um homem pequeno qual um grupo pequeno de roedores machos tenha passado pela remoção cirúrgica da glândula hipófise. Tá? Esse aqui vai ser o caso do grupo experimental. Então, o grupo experimental é um grupo de roedores machos que foi tirada ali cirurgicamente a glândula hipófise. Outro grupo de roedores da mesma espécie não foi submetido a essa cirurgia. Então, se eles não foram submetidos, eles estão com a glândula e eles são chamados de grupo controle, porque não tem nada de errado com eles. Transcorridos alguns dias do procedimento cirúrgico, os pesquisadores avaliaram se haviam diferenças entre o grupo experimental e o grupo controle. E o resultado desse experimento mostraram que o grupo experimental, a glândula hipófise, ela é responsável por estimular justamente aquela outra glândula, no caso, o órgão que é o testículo, a funcionar. Se ela foi retirada, o que vai acontecer com esses roedores aqui? Vão ter dificuldade de desenvolver, o testículo. Então, esse grupo experimental aqui que teve a glândula retirada vai sofrer o quê? Atrofia testicular, ou seja, o testículo não vai se desenvolver de forma eficiente e vai ficar atrofiado, pequeno, sem função praticamente, tá? E o grupo controle? O grupo controle não vai acontecer nada, normalmente. Questão 16. A produção do hormônio luteinizante, que é o LH, estimula as células intersticiais, ou de Leydig, a liberar hormônios que, por sua vez, é responsável pela manutenção dos caracteres sexuais. Assinale a opção que corresponde ao descrito no texto. Então, letra A. A hipófise produz o hormônio luteinizante, certo? E estimula o testículo a produzir testosterona? Certo também. Então, aqui a resposta já vai ser a letra A. Questão 17. A figura a seguir representa um testículo e outras estruturas a eles associadas. Então, aqui tem o testículo, Aqui tem o epidídimo, que fica logo em cima dele. Aqui tem o canal deferente, que é por onde os espermatozoides passam, Que saem daqui e passam para lá. E tem também alguns vasos sanguíneos ali, algumas veias e artérias. Então, a figura mostra, esses vasos sanguíneos aqui, que chegam e saem dos testículos. Explique uma importância relacionada à reprodução na presença dessa rica vascularização associada ao testículo. Então, vascularização seria a presença desses vasos sanguíneos ali. Então, qual é a importância que tem dessa rica vascularização, associada ali ao testículo? Então, a testosterona, que é produzida aqui dentro, do testículo, pelas células de Leydig, localizadas justamente aqui, no testículo, então ela vai ser produzida por isso. Como todo hormônio,
a testosterona deve ser lançada no sangue. Então, como é que ela vai sair daqui de dentro do testículo, onde ela é fabricada, para cair na corrente sanguínea se não tiver nenhuma veia ou artéria por perto? Vai ficar difícil, né? Aí, por isso que tem que ter ali a vascularização, ou seja, a presença dessas veias e dessas artérias, para logo assim que o testículo começar a fabricar esse hormônio, vai cair ali na corrente sanguínea, ele vai secretar para dentro da corrente sanguínea para espalhar pelo corpo para ter ali a manifestação das características sexuais, tá? Então, por isso que existe essa importância de ter vasos sanguíneos próximos ali, né, para que isso possa acontecer. Questão 18. O câncer de próstata é o mais frequente depois do câncer de pele. No entanto, muitos homens preferem não procurar um médico e não conversar sobre o assunto. Observe abaixo um esquema comparativo entre uma próstata normal e uma que sofreu aumento do tamanho, né, ou seja, hiperplasia, no caso dessa glândula aqui, que é a próstata. Então, aqui, ó, é uma pessoa normal. Então, aqui é a bexiga, onde fica armazenada a urina. Aí aqui, ó, começa a uretra e a próstata fica praticamente em volta aqui dessa parte que sai logo aqui da bexiga, que é a uretra. Aqui tá normal, o fluxo de urina consegue passar ali tranquilamente. Quando a próstata ela está hiperplásica, ou seja, ela aumenta de tamanho, ela vai espremer aqui, ó, ela vai justamente influenciar na passagem da urina aqui por esse canal, porque ela vai pressionar, ela vai apertar o canal ali. Então a pessoa às vezes está com a bexiga cheia de xixi, não consegue urinar com facilidade, porque a próstata estando inchada, ela vai pressionar ali aquele canal e a urina não vai conseguir passar com facilidade. Aí ele precisa, né, fazer ali tomar algum medicamento para tentar diminuir o tamanho da próstata e parar de pressionar aqui a uretra, ou se foi diagnosticado câncer mesmo, vai ter que retirar essa glândula, ou seja, vai ter que fazer uma cirurgia para tirar a próstata fora. Então, a letra A pergunta: explique o motivo de não haver preocupação com as mulheres acerca de problemas relacionados à próstata. Por um simples e único motivo: mulher não tem próstata, só homem que tem, tá? Por isso que mulher não precisa se preocupar com isso, mas ela pode se preocupar com outras coisas, né? Existe câncer de mama, câncer de colo de útero, então tem outras coisas que as mulheres precisam se preocupar. Só não se preocupa com a próstata porque ela não tem, né? Só homem que tem. E a letra B: porque um homem que apresenta hiperplasia prostática tem dificuldade de urinar? Foi aquilo que eu já expliquei, né? Então, conforme o desenho ali mostra, a próstata dilatada comprime a uretra, dificultando ali, né, a pessoa conseguir esvaziar a bexiga, ou seja, conseguir fazer xixi. Então, vai ter dificuldade, a urina quer passar e não consegue. E a letra C: em casos severos de câncer de próstata, essa deve ser completamente retirada cirurgicamente. Porém, quando isso ocorre, a reprodução desse homem pode ficar comprometida, tornando mais difícil o processo de fecundação. Explique por que isso ocorre. Lembra qual é a função da próstata? A próstata vai liberar um líquido, né, alcalino, para justamente fazer o quê? Evitar, né, que os espermatozoides morram em contato com o pH ácido, tanto da urina, porque a uretra, né, passa também a urina, e a urina é ácida, assim também como o pH vaginal é ácido. E o espermatozoide em contato com essa acidez, ele pode morrer. Então, a próstata ela é responsável pela secreção do líquido prostático, solução que alcaliniza ali, né, o fluido vaginal, além de auxiliar também no transporte do espermatozoide, porque também ajuda, né, a empurrar eles, a lubrificar
todo o canal ali da uretra e conseguir passar com mais facilidade. Então, a pessoa que não tem a próstata não vai produzir esse líquido e vai ter dificuldade ali, né, no processo de fecundação. Questão 19. Fimose é um excesso de pele que recobre o pênis, dificultando que a glande, que no caso a glande é a cabeça do pênis, né, seja exposta. Essa condição é comum nos bebês meninos e tende a desaparecer com o passar do tempo. Mas se na adolescência o problema persistir, continuar, né, pode ser necessária ali uma intervenção cirúrgica simples para a remoção da pele. Então tem um cortezinho ali para tirar aquele excesso de pele e depois ficar tudo normal. Aí a letra A pergunta: como se chama a pele que normalmente recobre a glande e qual é a função dela? Então, essa pele que fica ali por cima da cabeça do pênis se chama prepúcio. E ela possui a função de proteger, né, justamente a glande, que é a cabeça do pênis, porque é uma região bem sensível. Por isso que tem ali, né, essa pele para proteger essa região. Tá? Só que quando a quantidade de pele está exagerada no local, isso pode acontecer o quê? Que é o que pergunta aqui, né, na letra B. Por que os homens devem redobrar os cuidados com a higiene pessoal em caso de fimose? Olha, se tem excesso de pele ali, o que vai acontecer? A pele ela vai ficar ali bem por cima e não vai deixar com que ela volte para trás para facilitar a limpeza. Então vai começar a acumular ali um monte de secreçãozinha, células mortas ali ao redor, e isso pode ser um prato cheio para quem? Para bactérias. E bactérias no local, além de infeccionar ali a própria local ali, também pode conseguir subir pela uretra, chegar lá na bexiga e também causar infecção urinária, tá? Então, o excesso de pele sobre a glande favorece o acúmulo de secreções, células mortas ao seu redor, né? Aí dificulta a limpeza. Essa área, gente, tem que ser bem lavada diariamente para evitar essas infecções. Estima-se que, vamos dizer, 99,9%, quase 100%, dos cânceres de pênis é causado porque a pessoa não faz higiene pessoal. Imaginem, né? Então, tem que ter cuidado. E no caso aqui, ó, botei uma figura mostrando como é que é esse excesso de pele. Então, aqui, ó, o normal, né? Então, aqui, ó, é a cabeça do pênis, que é a glande, né? Aqui, ó, glande. E essa pele aqui, ela consegue retrair para trás, né? Essa pele se chama prepúcio. Então, quando a pessoa consegue retrair e voltar a pele normalmente, não tem nada demais, está normal. Agora, quando a pele tem excesso de pele aqui, ó, e não consegue voltar para trás, né, ela não consegue ser retraída, aí começa a acumular aqui, ó, nesse espaço, um monte de resíduos, né, e células mortas que pode provocar a inflamação. Aí teria que fazer o quê? Uma cirurgia para cortar aqui esse pedacinho, retirar esse excesso aqui, tá? É uma cirurgia simples, tranquila de se fazer. Principalmente, né, se for um bebezinho, tá? Aí é mais fácil ainda. 20. Antes do nascimento, os testículos que ainda estavam alojados no interior da cavidade abdominal saem e acomodam-se no escroto, ou saco escrotal, né? Isso favorece a espermatogênese, que normalmente se realiza em temperaturas mais baixas do que do interior da cavidade abdominal. O que é espermatogênese? Escreva onde ela ocorre especificamente. Então, espermatogênese, né? Gênese significa início e espermato de esperma. Então, início da formação de um esperma, ou seja, é o processo de produção de espermatozoide, que vai ocorrer aonde? Especificamente no interior dos túbulos seminíferos, que fica lá dentro do testículo, tá?
Então, isso aqui é o que é espermatogênese e aonde que ela vai ocorrer especificamente, ou seja, com mais detalhe. Quer dizer que no testículo é muito genérico, mas dentro da onde? Do testículo, que fica ali dentro do testículo o quê? Os túbulos seminíferos. Então, é exatamente aqui que é produzido. E de que forma a bolsa escrotal age favorecendo a espermatogênese? Lembra que eu falei com vocês que o espermatozoide, né, ele é formado, ou seja, o testículo ali, ele vai trabalhar numa temperatura ideal, que é aproximadamente entre 33 graus Celsius, né? Então, a bolsa escrotal, ela vai fazer ali o quê? O papel de tentar manter o equilíbrio dessa temperatura para que o testículo possa funcionar, né, de forma eficiente, produzindo ali os gametas masculinos. Então, a bolsa escrotal, ela pode aproximar ou afastar os testículos do corpo, para que eles fiquem ali com uma temperatura adequada para a produção de espermatozoide. Tá? Lembra aquilo que eu falei, aquele exemplo, né? Então, quando está frio, o que acontece? A bolsa escrotal vai aproximar o testículo do corpo, então ela vai retrair. E quando está calor, ela fica o quê? Um pouco mais afastada do corpo, né? Para poder sempre regular ali a temperatura e não ter problema na produção de espermatozoide. Agora vamos completar, né, aquele quadrinho relembrando, que é justamente, né, um quadro mental onde tem ali o resumo de tudo aquilo que foi estudado no capítulo. Então vamos lá. Sistema reprodutor masculino. Temos ali os testículos, que se localiza no interior do saco testicular ou saco escrotal. Né? Temos ali também a testosterona, que apresenta células de Leydig com a função de produzir o hormônio testosterona. E temos também ali os túbulos seminíferos, que são constituídos por milhares de pequenos tubos, né? Que vai ser ali aonde vai ser a formação dos espermatozoides. Aí temos também no sistema reprodutor masculino os epidídimos, que armazenam os gametas, né, masculino, até serem eliminados na ejaculação. Então, ele é produzido aonde? No túbulo seminífero e depois ele fica lá no epidídimo esperando, né, o momento em que eles vão sair na ejaculação. No sistema reprodutor masculino também temos os ductos ou canais deferentes, que é aquele canal que vai transportar ali os espermatozoides, né, que é por onde eles passam. Temos também as glândulas, tem a bulbo uretral, tem a próstata e tem as vesículas seminais, que vão produzir ali, né, aquele conjunto de líquido para fazer justamente o que? Alcalinizar, nutrir o espermatozoide e facilitar, né, o transporte dele. E temos também ali, no caso, o pênis, né, que tem a uretra que passa por dentro do pênis, que é o canal que sai tanto, né, em conjunto ali, sai a urina e também sai o esperma, tá? E o pênis é o órgão copulador do sistema reprodutor masculino. Ok, pessoal? Então, assim já terminamos aí essa apostila, né, volume 2. Próxima apostila vai ser o volume 3, com a continuação, né? A gente vai estudar agora o sistema reprodutor feminino. Então, se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, é só me perguntar, mandar uma mensagem. E relembrando, não precisa ficar com vergonha de perguntar. E se não tiver nenhuma dúvida, então, até o próximo assunto. Tchau, tchau.